Ontem eu conversava com um cliente, amigo, colega de entidades empresariais, sobre a seguinte discussão. Pode o empreendedor, o dono do capital, fazer o que ele bem entende, se ele pretender montar um negócio lícito? Vou além. Pode, para pagar menos imposto, o empreendedor, dentro do seu grupo empresarial, constituir empresas com o objetivo de pagar menos tributos de per si, sob o argumento de que, bom, se o capital é meu, eu faço o que eu quiser. Vivemos um país livre, livre iniciativa, é uma pessoa bastante inteligente e bem informada, sabe que a Constituição Federal garante exatamente o direito de livre iniciativa, né? No artigo 170 e arredores. Mas a questão toda é que eu tive, inclusive, que ficar um pouco mais comedido na discussão, estavam outros empresários juntos, analisando e ouvindo, porque eu não queria tomar aquela posição no sentido de que não concordava com aquela afirmação, porque era evidente, nós vivemos num Estado democrático de direito que a livre iniciativa econômica é livre, desculpa pela redundância, é óbvio que a resposta seria sim, né? Eu posso estruturar os meus negócios como eu bem entender, se eu cumprir as regras legais, e aqui eu deixo entre aspas, um asterisco, para pagar menos tributo. Sou livre, não sou obrigado a pagar mais tributos. Só que por incrível que pareça, pessoal, e eu tô falando com vocês aqui até para avançar na discussão, porque ontem não pude, fiquei com receio de parecer o chato, o João do Passo Certo, a pessoa do contra, que só encontra problemas, então eu preferi ficar um pouco mais ouvindo, mas aquilo me gerou uma certa agonia, que é como se eu estivesse ouvindo algo com o conhecimento tanto da legislação quanto da jurisprudência, esteja fiscal, do CARF, das orientações de julgamento da DIZIT, COSIT, da Receita Federal, ou até de julgados nos tribunais, no sentido de que isso não é bem assim. Porque existe, queiramos ou não, gostemos ou não, e eu particularmente não gosto, acho que é uma norma muito mal colocada, existe uma regra lá no Código Tributário Nacional, o CTN, no sentido de que não se pode criar negócios puramente com o intuito de pagar menos imposto. Se não há uma efetividade econômica lista que para de per si para aquela atividade empresarial, ela não pode existir somente com o intuito de fazer outra empresa de um grupo ou empresas relacionadas ou ainda pessoas físicas pagar menos tributo. Isso caracterizaria o que a gente chama de evasão, ou seja, um planejamento tributário, vamos dizer assim, ilícito, né, que romperia a lei. Eu estou falando exatamente do artigo 116, parágrafo único do CTN. Vejam, essa é uma situação bastante controversa, mas infelizmente é a legislação. E, por incrível que pareça, muitas vezes o judiciário tem apoiado esse dispositivo e ele tem que ser bem analisado para a gente evitar erros nas estratégias